Subscreve o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários antes de continuares, porque o que vamos revelar agora pode mudar tudo aquilo que pensas sobre o Futebol Clube do Porto. Há movimentos internos e decisões nos bastidores que ninguém ousa comentar abertamente, mas que, se confirmados, podem alterar de forma dramática o rumo do clube nos próximos meses. Imagina um cenário em que o Dragão, símbolo de tradição e domínio em Portugal, se vê envolto em decisões questionáveis, disputas de poder e estratégias que parecem sair de um manual secreto que apenas uma elite conhece. É isso mesmo, algo está a acontecer dentro do FC Porto que até aqui era impensável discutir publicamente. Mas graças a fontes internas conseguimos aceder a informações que, de tão delicadas, poderiam abalar a própria estrutura do futebol português. Nos últimos dias, o assunto que tem fervilhado nos corredores do Dragão é o reagendamento do jogo com o Arouca. À primeira vista, parece apenas mais um problema logístico, uma consequência da Feira das Colheitas, mas se olharmos mais de perto, descobrimos uma teia de decisões, pressões e jogadas políticas que ninguém ousa detalhar em público, mas que, se confirmados, podem alterar de forma dramática o rumo do clube nos próximos meses. A Liga Portugal, liderada por Reinaldo Teixeira, tomou a decisão de alterar a data do encontro sem qualquer acordo pleno com o FC Porto, impondo que a partida se realize numa segunda-feira, dia 29 de setembro, uma escolha que força a equipa a jogar 3 partidas numa semana decisiva, incluindo o confronto com o Benfica. Para qualquer adepto, isso já seria motivo suficiente de indignação, mas o que acontece nos bastidores é ainda mais perturbador. Há indícios de que esta decisão não foi meramente técnica, mas sim política, possivelmente influenciada por interesses que pouco têm a ver com desporto e muito com estratégias de poder, dentro da própria Liga. O Departamento Jurídico do FC Porto está a estudar cuidadosamente uma providência cautelar para contestar a decisão da Liga Portugal. E aqui é onde a história toma um rumo verdadeiramente inesperado. Fontes próximas da direção portista garantem que este não é apenas um ato formal, mas um movimento calculado que poderá ter efeitos suspensivos imediatos, mudando a programação da Liga e, potencialmente, alterando o equilíbrio competitivo da temporada. Imaginemos por um momento a dimensão do impacto. O clube poderia, se necessário, forçar a reposição de uma data que respeite os períodos de descanso dos jogadores, preservando o desempenho na Liga Europa e no clássico contra o Benfica. É uma luta silenciosa, travada longe das câmaras e microfones, mas que promete revelar, mais cedo ou mais tarde, a verdadeira face do poder no futebol português. A questão do Arouca não se limita ao calendário. É também um reflexo da incapacidade histórica da Liga em prever conflitos logísticos e garantir que todos os clubes, especialmente os que disputam competições europeias, tenham condições justas para competir. É um alerta para os adeptos portistas de que as batalhas do Dragão não se travam apenas em campo. Há uma guerra de interesses, decisões questionáveis e talvez uma visão de futuro que coloque em risco o próprio estatuto do clube no panorama europeu. A imprensa convencional fala pouco, quase nada, mas fontes internas revelam uma tensão crescente entre a direção do FC Porto e a liderança da Liga, que poderá culminar em ações legais, protestos e negociações que, se expostas ao público, surpreenderiam qualquer observador atento. É neste contexto que surge o interesse europeu pelo jovem André Luiz do Corinthians, uma das revelações mais promissoras do futebol sul-americano. O FC Porto, atento a oportunidades estratégicas, já colocou o jogador no radar. Não se trata apenas de reforçar a equipa com talento emergente, mas também de uma jogada cuidadosamente planeada que demonstra visão de longo prazo e capacidade de antecipar movimentos no mercado internacional. André Luiz, com apenas 19 anos, tem impressionado pela maturidade e pela inteligência em campo. Sob a orientação de Dorival Júnior, destacou-se rapidamente, despertando atenção não só em Portugal, mas também de vários clubes europeus de topo. É neste cenário que o FC Porto entra com força, pronto para disputar a contratação com o Sporting de Lisboa, outro gigante do futebol português, que também segue o jovem brasileiro. Segundo fontes internas do Dragão, o clube já iniciou contactos discretos com representantes de André Luiz, avaliando todas as possibilidades de contratação. O objetivo é claro: garantir um jogador com potencial imediato para integrar a equipa principal, mas também com margem de crescimento que possa, futuramente, render transferências significativas, fortalecendo a posição financeira e desportiva do FC Porto.
O momento da abordagem não é inocente. Surge numa altura em que o clube atravessa tensões internas relacionadas com o calendário e a logística competitiva, mostrando que a gestão portista sabe jogar em múltiplos tabuleiros, misturando estratégia desportiva com decisões políticas e financeiras. O que torna este cenário ainda mais explosivo é a forma como o Dorival Júnior reage à situação. O treinador do Corinthians pretende manter André Luís no clube, consciente do impacto que uma saída precoce teria na equipa, mas a pressão europeia é forte e o FC Porto sabe disso. A negociação não será simples, exigindo habilidade política, diplomacia e uma visão clara de mercado. Para o adepto portista, isso significa que o clube não está apenas a reagir, mas a atuar de forma proativa, moldando o futuro da equipa e garantindo que, quando se fala em reforços, estamos a falar de escolhas estratégicas e não de impulsos momentários. Enquanto os rumores se intensificam, o FC Porto mantém uma postura discreta, mas cada passo é acompanhado de perto por quem compreende a importância do timing no futebol moderno. A gestão de André Luís, se concretizada, representaria um reforço simbólico e pragmático, demonstrando que o clube não se limita a competir apenas em campo, mas também nos bastidores, onde decisões como o reagendamento do jogo com o Aroca mostram que nem sempre o poder está nas mãos de quem joga. A contratação do jovem brasileiro poderia ser o sinal de uma nova fase, em que o FC Porto combina talento, visão estratégica e capacidade de influência, construindo um futuro que pretende consolidar a sua supremacia em Portugal e afirmar-se novamente na Europa. Porém, há uma tensão latente. Cada decisão, cada movimento nos bastidores tem o potencial de gerar polémica e questionamentos públicos. A providência cautelar contra a Liga Portugal, a pressão sobre datas de jogos e a observação de André Luís cria uma narrativa que se lê como um thriller. Nada é garantido, tudo está em jogo e o FC Porto precisa navegar cuidadosamente entre oportunidades e riscos. O que torna esta história ainda mais intrigante é a sensação de que os adeptos só estão a ver a superfície de um iceberg de decisões, contactos e estratégias que podem transformar o Dragão nos próximos meses. O que é certo é que para os portistas esta é uma altura crítica. Entre batalhas jurídicas, negociações internacionais e a gestão de uma equipa que compete em múltiplas frentes, cada detalhe importa e é exatamente isso que torna esta situação fascinante e provocadora. O FC Porto mostra que, quando se fala em bastidores do futebol, há uma dimensão quase conspiratória que poucos têm acesso, mas que determina muitas vezes quem sai vencedor ou derrotado antes mesmo do árbitro apitar. Os próximos dias serão decisivos e cada notícia, cada declaração poderá alterar completamente a percepção sobre o clube e sobre as estratégias que definem o futuro do futebol português. Não se pode subestimar o impacto do interesse em André Luís, nem a gravidade das decisões da Liga Portugal. Entre a legislação desportiva, interesses estratégicos e negociações internacionais, o FC Porto está a mover-se com uma precisão que poucos percebem, mas que promete resultados de longo alcance. É uma história de poder, influência e antecipação, onde cada passo é crucial e onde o futuro do Dragão pode ser moldado tanto em tribunais como em campos de treino. Subscreve o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque esta história está longe de terminar e os próximos capítulos prometem ser ainda mais intensos, controversos e capazes de mudar para sempre o panorama do FC Porto.